combate à Covid-19, lembrando que o início da campanha de vacinação contra o coronavírus trouxe muitas dúvidas, discussões de entidades médicas e para esclarecer essas dúvidas, esses questionamentos e também combater a desinformação, a Sociedade Brasileira de Pediatria está promovendo inúmeros eventos aqui no país. E a gente conversa agora justamente com o presidente da instituição, Dr. Clóvis Francisco Constantino. Tudo bem, doutor? Bem-vindo ao Jornal da Manhã. Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes, espectadores. Bom dia. Muito obrigado. Bom, doutor, nesse momento em que a pandemia obviamente não acabou, mas a situação é muito mais tranquila, porque a população brasileira atende aos pedidos e segue com a vacinação. Temos agora a vacinação de crianças e inclusive outras pessoas com comorbidades já tomando outras doses. Eu pergunto, que momento que o Brasil vive em relação à pandemia e qual é sempre o desafio de se combater o que a gente chama de desinformação? Realmente há uma epidemia de desinformação ou epidemia de informações não verdadeiras ou uma epidemia de informações parcialmente verdadeiras. E já existem várias linhas de pesquisa em universidades do exterior que estudam a questão relacionada à infodemia, às fake news, né? E as conclusões são muito terríveis, né? Porque verifica-se até que a desinformação e as informações falsificadas matam mais do que até um próprio vírus biológico, né? Infelizmente, isso tem ocorrido. Aqui no nosso país, nós tínhamos a nossa cobertura vacinal na infância invejável no mundo todo. Até 2015, nós tínhamos mais de 95% da cobertura vacinal instituída. De 2015 para cá, nós tivemos um retrocesso nisso tudo. Hoje nós temos 70% de cobertura vacinal, o que coloca nossas crianças em risco de poliomielite, sarampo, difteria, coqueluche, e etc. E agora a Covid se somando a tudo isso. É um momento muito difícil e nós temos que realmente trabalhar para que nós consigamos fazer com que os pais que foram vacinados vacinem também os seus filhos. Doutor Cristiano, a sua pergunta. Doutor Clóvis, muito bom dia, satisfação falar com o senhor. Doutor, eu sou pai de 2 crianças pequenas, né? Meu filho mais velho tem 5 anos, já foi recentemente vacinado, né? Ganhou o certificado de coragem, saiu feliz da vida do centro de imunização. Minha filha mais nova, de 2 anos, ela ainda não foi por conta da idade. Agora, existe uma expectativa de diminuição ainda maior da idade para vacinação de crianças? Existe a possibilidade de se alcançar, inclusive, a vacinação de bebês? Qual a expectativa do senhor nesse sentido? Já está, excelente a sua pergunta, uma vez que tal condição já está ocorrendo. Por exemplo, nos Estados Unidos, os bebezinhos estão sendo vacinados com a vacina RNA mensageiro, extremamente segura, né? E nós estamos aguardando apenas que consigamos aqui a autorização dos nossos órgãos oficiais, a Anvisa, órgão extremamente rigoroso, competente, importante, e que faz com que nós levemos ao público todos os imunobiológicos e substâncias de tratamento em segurança, né? Então nós estamos aguardando a autorização da Anvisa. E é óbvio que nos Estados Unidos já está ocorrendo, bebezinhos estão sendo vacinados com uma vacina extremamente segura. Nós, pediatras, que cuidamos do futuro da nação, cuidando dessas crianças todas, dos adolescentes, nós aguardamos de maneira bastante atenta a liberação para que a gente consiga fazer com que os nossos bebezinhos também estejam imunes a essa doença que nos últimos 2 anos e meio, que é a duração da pandemia aqui no nosso país, já matou mais de 3.200 crianças. Um número preocupante, né? E a gente está falando da Covid-19, mas há pouco, doutor, a gente acompanhava uma notícia de que há poucos instantes o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, cancelou um pronunciamento em rede nacional que faria sobre vacinação contra a poliomielite. Durante a pandemia, os médicos alertaram que muitos pais responsáveis, enfim, as crianças não apareceram para tomar outras vacinas também. Como está esse problema?
é um grande problema, um enorme problema, um preocupante problema. O nosso Plano Nacional de Imunizações, que tem meio século, foi exportado, invejado em outros países, né? Conforme eu estava dizendo no início, de 2015 para cá, tem sofrido muito em função de vários fatores, né? Um deles é a questão relacionada às fake news. Outro fator que fez com que a cobertura vacinal caísse foi a questão que essas doenças pararam de existir. Os pais imaginam que não existem mais e não existirão nunca mais, né? Então, esse conjunto de fatores e relacionados a esses entendimentos equivocados fazem com que a nossa cobertura vacinal tenha caído. Mas também é extremamente importante que ocorram as campanhas contínuas, né? Estimulando a população, demonstrando a segurança de todos esses imunizantes, de todas essas vacinas, para que os pais levem os seus bebês, os seus filhos, a serem vacinados. Não é possível que nós aceitemos com passividade o retrocesso aos anos 70, onde havia mortes por sarampo, mortes por poliomielite, paralisia infantil, quando não matava, a questão da difteria, que aliás já está voltando na Suíça, né? A coqueluche. Então não é possível que nós aceitemos passivamente um regresso num tempo tão importante como aquilo que está se avizinhando, se não tomarmos providências, né? Negarmos a importância das vacinas é negarmos o progresso da ciência, é negarmos a importância das unidades de terapia intensiva, que é uma evolução fundamental na sobrevivência das pessoas, é negarmos as cirurgias de alta complexidade. Então não tem sentido. Campanhas, é importantíssimo que volte a ocorrer diuturnamente. Doutor Clóvis, o senhor como profissional da área, o que esperar desse avanço da varíola dos macacos? Já há um alerta, inclusive, da própria Organização Mundial da Saúde. São poucas as vacinas, né? Tem uma vacina dinamarquesa, que pode ser que chegue ao Brasil, mas depende ainda de muita discussão com o Butantan para começar a produzir essa vacina aqui no Brasil. É um alerta importante, mas qual é a real ameaça dessa doença? Porque a gente, claro, tem a memória do coronavírus quando surgiu em 2020. É uma ameaça nova, né? Aliás, nós estamos sendo constantemente ameaçados por esses agentes infecciosos que estavam dormentes, latentes, né? E agora, com toda essa questão climática no planeta, eles se colocam à mostra, né? Eles ousam invadir os seres humanos. E isto está ocorrendo agora também com esta nova, não é nova, esta doença já numa escala muito alta, que é a monkeypox, né? Então é um alerta muito importante. Já está realmente aqui no Brasil um número de casos muito significativo, em crianças inclusive. Aqui no estado de São Paulo é o estado onde existe o maior número de casos da monkeypox, e isto significa que nós devemos ficar atentos a mais esta doença, né? E há necessidade absoluta de que se coloque à disposição da população, de maneira bastante contínua, fácil de compreender e eficiente, as formas de contaminação em relação a essa nova doença, nova para nós, a esta doença, as formas de transmissão e as formas de se proteger em relação a isso. Quanto às vacinas, elas são ainda escassas, são vacinas lá que estão em laboratórios dos países nórdicos, e nós esperamos que possamos ter ainda este ano, nesse segundo semestre, várias doses à disposição da população, pelo menos a população mais vulnerável em relação à infecção. Dr. Clóvis Francisco Constantino, que preside a Sociedade Brasileira de Pediatria. Muito obrigado pela entrevista. Bom fim de semana. Um grande abraço, e vamos todos vacinar os nossos bebês, os nossos filhos e os nossos adolescentes. Tudo de bom.